Então, vamos lá para a questão de número 3 aqui, e eu espero que você compreenda o seguinte, veja só. Essas questões, elas são mais difíceis, né? A gente fez avaliação com esse conteúdo, agora a gente vai fazer prova e eu botei aqui umas questões mais difíceis, mas você tem que entender que o nosso trabalho, ele se completa justamente com esta correção aqui, para que você compreenda. Professor, mas mesmo assim eu não vou conseguir resolver esse tipo de questão. Isso é com o tempo, viu? Isso vem com o tempo. Primeiro você começa a fazer por imitação, aí depois você começa a pensar sozinho, porque você já fez várias vezes por imitação. Então não se assuste com o tipo de questão. Eu espero que vocês compreendam isso. Então veja, nessa questão 3 aqui, né, e aqui está 7, mas na verdade é a 3, certo? Quer dizer, eu não sei aí como é que vai estar para você, acho que eu botei para embaralhar, né? Mas a questão é essa aqui que você vai ver e vai reconhecer. Você tem um copo com água, certo? Nesse copo ele tem água, e é só água, né? E nessa água você tem 180 mililitros, que é uma medida de volume, né, de capacidade. Veja só, isso aqui, para o caso da água, certo? É a mesma coisa que 180 gramas. Por quê, professor? Porque cada 1 grama de água, e aí eu resolvi escrever ali, minha letra é bonita, em cima daquele troço ali, né? E aí não vai dar para ajudar vocês, né? Veja, a água, ela tem uma densidade de 1 grama para cada mililitro. Quer dizer, 1 mililitro de água é 1 grama. Então, se eu tenho 180 mililitros de água, logo eu vou ter 180 gramas. Então, ele já deu aqui, já é um dado aqui, né? Então, eu tenho 180 gramas de água. Ele quer que você determine, né, respectivamente, o quê? Duas coisas, olha. Ele quer o número de mol de água. Quantos mol de água tem? Aí eu coloquei aqui uma questão aqui. Eu coloquei aqui a anotaçãozinha aqui para indicar o que é que ele está querendo. Qual é o comando que ele quer, né? Qual é o comando que ele está dando? Ele está dizendo, ó, encontre o número de mol de água, né? E depois ele diz assim, ó, e o número de moléculas de água. Bom, ora, se você sabe quantos mols tem, você vai saber quantas moléculas tem. É só você multiplicar por 6 vezes 10 elevado a 23, porque cada 1 mol vai ser 6 vezes 10 elevado a 23, certo? Então, primeiro a gente descobre quanto mol tem, aí depois a gente multiplica essa quantidade de mol pelo número de Avogadro, que é esse daqui, certo? Para a gente descobrir a segunda pergunta. E aí eu tenho, a primeira pergunta, ela é colocada aqui, ó, certo? Dessa forma, né? Quantos mols tem? Aí vai dizer quantos mols tem. Não, peraí, que tá mal circulado isso. Eita, professor, dá trabalho. Bora lá. Na verdade, a primeira pergunta, ela chega só até aqui, a primeira vírgula, certo? Aqui, e aí vai, certo? E a segunda pergunta é toda essa parte aqui que responde quantas moléculas tem. Então vamos lá. Primeiro, professor, para a gente saber, deixa eu apagar. Eu fico agoniado com essa arma de risco. Eu acho que assim deve ser você também. Então aqui, para a gente chegar à conclusão do seguinte, olha, 180 gramas são quantos mols de água? Eu preciso saber qual é a massa de 1 mol de água. 180 gramas vai ser quantos mols de água, certo? Vou escrever de novo aqui, olha. Quantos mols de água? É um mol no plural, né? Certo? 180 gramas vai ser quantos mols de água, certo? Para isso eu preciso saber a massa de 1 mol, né? Então a massa de 1 mol a gente vai descobrir pela fórmula. Ó, a fórmula da água é essa daqui, certo? E aí você tem a massa atômica aqui nos dados, né, que ele vai dar, de cada um dos componentes da água. Olha. Eu tenho a massa atômica do hidrogênio, vamos botar assim, ó, massa atômica do hidrogênio, e eu tenho a massa atômica do oxigênio, certo? No caso aqui eu tenho dois hidrogênios, então eu vou ter que multiplicar a massa de 1 por 2, né? E eu tenho aqui um oxigênio, né? Eu só tenho um oxigênio na fórmula, então vai ser 1 vezes. Então vamos lá. Qual foi a massa atômica que ele deu? Aqui ele deu a massa atômica do hidrogênio é igual a 1, certo? E ele disse o seguinte, que a massa atômica do oxigênio aqui é igual a 16, certo? Ora, como eu tenho 2 hidrogênios na fórmula, eu vou multiplicar por 2, né? Porque essa daqui é a massa atômica de um átomo. Lembrando que essa massa atômica que ele está dando aqui é a unidade de massa atômica, né? Que a gente estudou, né?
Então, veja só, já que eu tenho 2 hidrogênios, eu tenho que multiplicar essa massa atômica de um átomo, certo, de hidrogênio por 2. Então, logo, eu vou ter uma massa atômica na fórmula para os 2 hidrogênios de 2 unidades, certo? E aqui eu vou ter uma massa atômica de 16, no caso, para um oxigênio apenas. Só que aí é o seguinte, lembra que eu posso fazer o seguinte? Eu posso fazer o seguinte, ó, eu tenho aqui uma unidade de massa atômica, certo? E eu sei que 1 mol de átomos de hidrogênio, isso aqui seria a massa do hidrogênio, né? Vai me dar 1 grama, a gente já sabe disso. Então eu posso simplesmente arredondar esse valor da tabela periódica, né, essa massa atômica, para o valor em grama, né? E assim eu vou ter aquilo que a gente chama da massa de 1 mol. Ó, a massa de 1 mol é essa, certo? A massa de 2 hidrogênios ali, né? Ó, aqui, tá certo? Gramas por mol. Então, vamos apagar aqui esse trocinho aqui de baixo, para a gente poder seguir. Então, já que em 1 mol de água, certo? Eu vou ter 2 gramas de oxigênio e 16 gramas de 2 gramas de hidrogênio e 16 gramas de oxigênio. Ao todo, na molécula de água, em 1 mol, eu vou ter 18 gramas, certo? Então, como é que a gente representa 18 gramas em 1 mol? Assim. Então, nesse caso, eu tenho 18 gramas por mol, certo? Essa daqui é a massa de 1 mol, que a gente chama de massa molar, certo? A massa molar, no caso da água, é 18 gramas por mol. Professor, eu ainda não entendi. Veja só mais uma vez. Vamos apagar aqui. Qual é a massa atômica do hidrogênio? A massa atômica do hidrogênio é 1 unidade de massa atômica. Qual é a massa atômica do oxigênio? É 16 unidades de massa atômica, certo? Mas eu posso dizer que essa unidade de massa atômica é 1 grama para cada mol de hidrogênio. Aqui é do hidrogênio e aqui é do oxigênio. Hidrogênio e oxigênio. E eu posso dizer que essas 16 unidades de massa atômica do oxigênio é 16 gramas por mol. Desta forma, eu estou dizendo que 1 mol de hidrogênio tem 1 grama e 1 mol de oxigênio tem 16 gramas, certo? Agora, 1 mol de moléculas. Como eu tenho aqui H2O, eu vou ter 2 hidrogênios e vou ter 1 oxigênio. É só somar e multiplicar, certo? Vamos apagar aqui. Vamos apagar aqui essas coisas. E aqui, assim. Vamos apagar aqui esses trocinhos. Para não ficar mais complicado ainda. Aqui já é a segunda explicação, né? Vou pegar aqui. Pronto, apaguei, certo? E aí, vamos colocar aqui em cima tem a fórmula da água, né? Veja, já que a massa molar, a massa de 1 mol do hidrogênio é 1, certo? Grama por mol, e eu tenho 2 hidrogênios, na fórmula eu multiplico por 2, que vai dar 2 gramas para cada 1 mol, certo? E aí, no caso do oxigênio, né, como eu só tenho 1, né, então vai ficar 1 mesmo, certo? Grama por mol. Então aí eu vou somar no final aqui 16 gramas por mol, né, mais os 2 do hidrogênio, que vai me dar 18 gramas por mol. Pronto, ó. Cada mol tem 18 gramas. Aí eu já tenho esse dado, eu vou chegar aqui e vou escrever, ó, massa molar da água, certo? Vai ser igual a 18 gramas por mol. Agora eu vou apagar tudo de novo. Apagar tudo novamente. Se você ficou com dúvida, você volta aí e rever a explicação. Ou então você me pergunta aí que, quem sabe, em um momento melhor eu não consigo explicar melhor, né? Agora vai ser isso aqui. O que mais aqui que eu tenho que apagar? Isso aqui. Pronto, apaguei. Vamos agora à questão. Já expliquei a teoria, agora vamos à questão. Ele está dizendo que ele tem uma massa
certo, de água de 180 gramas. Ele disse aqui. E ele quer saber quantos mols dá esses 180 gramas. Ora, já que a massa molar da água, ela vai ser de 18 gramas para cada 1 mol, observe que se eu tenho uma massa de 180 gramas lá no recipiente, né, observe que esse 180 gramas é 10 vezes mais que esse 18, né? Então essa daqui é a massa de essa daqui é a massa de 1 mol, né? E essa aqui é a massa de quantos mols? Você pode fazer uma regra de 3. Se 18 gramas é a massa de 1 mol, então 180 gramas vai ser a massa para quantos mols? Olha, isso aqui é simples, eu já falei, né? Então veja só, se você pega daqui para aqui, você observa que tem um aumento de 10 vezes aí. Olha, porque 18 vezes 10 vai dar 180. Então, essa mesma multiplicação que eu faço daqui para aqui, eu posso fazer daqui para aqui, sem precisar fazer uma conta mais complexa ou desenvolver a regra de 3, né? Eu chego à conclusão de que, na verdade, eu tenho 10 mols de água, né? Eu tenho 10 mols de água, certo? E cada um desse mol tem 18. Então, 10 vezes 18 gramas para cada mol, eu vou ter 180, certo? A mesma coisa era se você pegasse simplesmente o 180 e dividisse pelo 18, que você ia chegar aqui aos 10, né? Pronto, sendo assim, técnica de resolver questão com pressa, né? Olha, aqui tem 20 mol, eu já sei que não é 20 mol. Aqui tem 18 mol, já sei que não é 18 mol. Aqui pode ser 10, né? 5 mol, eu já sei que não é, então aqui tem 10. Então sobra o que para mim agora? Sobra descobrir quantas moléculas eu tenho, certo? Então agora vamos apagar tudo novamente aqui. E vamos para a segunda perguntinha, porque eu tenho aí duas opções que pode ser. Pode ser 5 vezes 10 elevado a 24, ou pode ser 6 vezes 10 elevado a 24. Bora. Você já sabe que essa massa que eu tenho é a massa de 10 mols, não é? A massa que eu tenho ali é a massa de 10 mols. Então, fique ligado nessa informação. O que é que eu vou fazer agora? O certo era eu sair cortando esse vídeo aqui, né? O que é que eu vou fazer agora? Veja bem. Então, eu tenho aqui que a constante de Avogadro é o seguinte, ó. 1 mol, certo? É igual a 6 vezes 10 elevado a 23. Isso é para 1 mol. E 10 mol? 10 mol dá quanto? É uma regra de 3, não é? Posso fazer aqui, tranquilo, uma regrinha de 3, né? Da seguinte forma. E aqui, ó, se eu tenho a quantidade de moléculas igual a 1 mol, que é 6 vezes 10 elevado a 23, né? Então, 10 mol vai ser quantas moléculas, né? E aí eu vou poder responder a segunda parte aqui e ver se é essa ou se é essa alternativa, né? Você pode fazer a regra de 3, que é esse vezes esse igual a esse vezes esse, ou então você pode só usar a questão da lógica aqui, né? Certo? A regra de 3 é uma coisa que você já deveria ter aprendido. Vamos usar aqui a lógica. Olha, veja só. Aqui eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23. Como é que fica se eu multiplicar isso aqui por 10? Porque daqui para aqui eu multipliquei por 10, não é? Sim. E daqui para aqui eu vou ter que multiplicar por 10 também. Essa é a lógica da regra de 3. Se eu multiplicar isso daqui por 10, o que vai acontecer? Vai ficar aqui um 60, né? Então, esse 60, esse 6 vezes 10 que vai ficar aqui 60, eu posso fazer o seguinte, eu posso incluir essa outra casa aqui, ó, aqui em cima. Então, se eu ao invés de fazer aqui o 60, eu fazer o 10 elevado a 23 vezes 10, dessa forma, ó, 10 elevado a 23 vezes 10. O resultado vai ser 10 elevado a 24. Ok? É só você pegar, escrever isso aqui por extenso e você vai ver que a única coisa que você vai fazer é acrescentar um zero. Porque quando você multiplica por 10, você acrescenta um zero, certo? E aí esse zero acrescentado vai fazer com que esse 23 vire 24. Então, como é que eu vou ter aqui? Eu vou ter a resposta da seguinte forma. 6 vezes 10 elevado a 23 vezes 10 vai dar 6 vezes 10 elevado a 24.
E aí, qual é a minha alternativa que tem essa? Então, essa daqui, como não é essa e também não é essa, eu vou ter, veja só, essa daqui, 5 vezes 10 elevado a 24, eu vou ter essa daqui, 6 vezes 10 elevado a 24, não, na verdade é essa, 6 vezes 10 a 24, então a resposta certa é esta daqui, certo? A letra A. Esses softwares são, uns têm uma coisa boa, outros têm outra coisa ruim, né? E aí de forma que a gente fica meio atado a eles, né? E eu, como eu não vou editar vídeo, porque simplesmente demora, né? Tá editando vídeo, aí vai ficar desse jeito mesmo, assim, com os apagãozinhos. Então a resposta certa é a letra A. Beleza?